Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET. A estatística oficial do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho apontou que o déficit de empregos em Santa Catarina foi de 58 mil postos de trabalho em 2015. O Estado apareceu em posição negativa em relação aos empregos, quebrando uma tendência de vários anos, quando se destacou até em números absolutos como o maior empregador do Brasil. Joinville, por exemplo, está entre as 50 cidades que mais fecharam postos de trabalho no ano passado. Foram atingidos 10 mil trabalhadores. E se pegarmos aí o foco da indústria catarinense, foi bastante afetada. Nós vamos tratar deste assunto a partir de agora, no Conversas Cruzadas, ampliando a discussão para tentar ver de que forma esse trabalhador que foi afastado do seu trabalho formal, ele pode ser reinserido no mercado de trabalho. E como o país pode sair dessa crise. Imagino que precisa primeiro vencer a crise política para depois tentar recuperar o viés econômico. Nós vamos discutir esse tema a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Hoje aqui conosco estão José Álvaro Cardoso, que é supervisor técnico do DIESE. Também o programa recebe o diretor regional do SENAI, também professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Jefferson de Oliveira Gomes. Recebemos também a psicóloga, consultora empresarial, Leia Wesslin. E ainda Dionara Conrad, que é diretora de Desenvolvimento Empresarial e Inovação da ACIP, que é a Associação Comercial Industrial de Palhoça, aqui na Grande Florianópolis. Pessoal, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Ibagi, 45 anos. Conheça a agência Trindade na Lauro Linhares. Crie, ouse e invente os ingredientes certos, você encontra no Imperatriz Gourmet. Eu trouxe alguns dados na abertura do programa, até se eu estiver equivocado, o José Álvaro vai me corrigir aqui, não tem problema nenhum. Até para nós termos aí um ponto de partida, quais são os números da economia catarinense no que diz respeito à empregabilidade, digamos assim, num período mais recente? Como estamos? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Renato. E é mais ou menos essas informações que vocês passaram inicialmente, né? De fato, a gente tem uma situação de recuo no emprego no Brasil todo, né? Como poucas vezes se viu. E Santa Catarina reflete essa realidade nacional, apesar das especificidades, né? Uhum. A queda do emprego em Santa Catarina não é tão aguda quanto no Brasil em termos percentuais. Mesmo assim, como tu bem mencionou na tua fala inicial, é bastante complicada, porque é um recuo pelo emprego formal no ano passado de praticamente 3%, 2,88%, que significa, como tu lembrou, quase 60 mil postos de empregos a menos em relação ao ano anterior, que é um negócio gravíssimo, né? Porque como tu tem um crescimento vegetativo da população, quer dizer, se estima que em Santa Catarina, a cada ano, ingressem cerca de 30 mil pessoas no mercado de trabalho, novos trabalhadores no mercado de trabalho. Então, se a gente considerar os 30 mil que não obtiveram emprego, e mais os quase 60 mil que perderam, e isso, como tu lembrou, inverte uma tendência que vinha ocorrendo nos últimos anos aqui no estado, né? Eu me lembro que há cerca de 2 anos atrás, em mesa de negociação, a queixa patronal, né, era de que Santa Catarina vivia pleno emprego. E a expressão é essa mesmo, não? O pessoal estava se queixando disso. Né? E, evidentemente, nós trabalhadores adorando, porque isso significa uma melhoria, possibilita, né, constrói as condições para uma melhoria de salários. E é uma situação que se inverteu rapidamente, em função da crise mundial, do fato de que o Brasil está atravessando nesse momento a pior recessão desde 1930. Né? O Brasil, desde 30, não tinha 2 anos seguidos de recessão. Infelizmente, a gente já teve uma recessão no ano passado, os dados não foram divulgados ainda pelo IBGE, mas se estima aí algo entre 3 e 3,5 de queda. Né, é muita coisa. Né? É muita coisa. E, infelizmente, vamos repetir a recessão neste ano, num percentual menor, é verdade, mas mesmo assim
E, ao contrário do que alguns dizem, né, o Brasil não é, infelizmente, ou felizmente, uma ilha de crise cercada de prosperidade por todos os lados, né? É uma crise mundial, infelizmente, né? Porque se fosse só no Brasil, era mais fácil a gente rapidamente contornar e enfrentar essa crise. Mas né? nós estamos mais sensíveis, até pelos nossos próprios erros, do que diversos outros que estão nesse mesmo contexto. É verdade, né? É verdade. O Brasil, pelas suas especificidades, e aqui tem um aspecto que é muito importante, eu acho que merecia da tua parte, se é que tu já não fizesse, um programa específico sobre isso, que é a questão do petróleo. Isso é um negócio fundamental, que está por detrás da crise no Brasil. $30, é isso? Sim, exatamente. E no Brasil, em função de questões econômicas, que tem a ver com isso que tu está dizendo, quer dizer, a queda drástica do preço do petróleo, né, que saiu de... em junho de 2014, me lembro bem desse dado, o barril do petróleo estava acima de $100, $109. E hoje está perigando chegar nos $20. Isso, obviamente, afeta o mundo todo. Mas afeta o Brasil de forma especial por causa da crise política que tu mencionou no início. A situação da Petrobras. E a tentativa de pré-sal. A tentativa de afundar a Petrobras, quer dizer, pegando essa questão da corrupção, né, que afeta lá 3 ou 4 cidadãos na cúpula da empresa. E a pretexto disso, tentando afundar a empresa, e aí as petroleiras estão por detrás não há dúvida, as petroleiras mundiais estão por detrás dessa conspiração. E estudo, né? A estimativa é que a Operação Lava Jato retirou 2 pontos percentuais do PIB no Brasil, do jeito que foi feito. Esse é um pepino. Esse é um tema bastante forte, né? Para quem saiu do mercado de trabalho, qual é o seu recado? Qual é o primeiro passo para tentar voltar? Primeiro tem que esperar a Brasília resolver o problema ou já pode começar a tentar desde já? Na verdade, a gente já vive um cenário onde as pessoas estão muito mais, assumindo muito mais, né, as suas carreiras, os seus caminhos, as decisões, né, sobre o seu próximo passo profissional. E a palavrinha empreendedorismo é uma palavrinha, né, que no Brasil ela tem força, no aspecto, sim, de que nesse momento a gente vê muitos profissionais buscando se reorientar através das suas próprias habilidades. Então, trabalho de maneira informal, né, acaba crescendo nesse momento. O empreendedorismo, né, acaba sendo uma alternativa, né, para as pessoas que deixam, né, de ter este modelo de trabalho, né, sem deixar de pensar que a gente está vivendo também um momento de transformação que o Brasil precisa ainda recuperar em termos educacionais, né? A gente saiu, semana passada teve o Fórum Econômico Mundial, né? E uma das críticas ao Brasil é de que o Brasil ainda tem alunos que têm problemas de interpretação de texto, de que a gente ainda tem problemas de leituras, interpretação e compreensão digital. Então, quem está nesse momento fora do mercado de trabalho, a melhor indicação vá buscar o seu processo de imersão educacional, porque o mercado ele realmente está em baixa, então não se trata de você bater na próxima porta para ver se tem um lugar, mas se trata de você repensar de que forma eu quero me reposicionar, estando o mercado nessas condições, porque não vai ser mais do menos mesmo, né? Não é só uma simples substituição de cargo, vai exigir uma diferenciação nesse mercado também. E tem algo interessantíssimo também nesta área, porque de repente o cidadão está descapitalizado, né, foi demitido, enfim, recebeu uma rescisão no momento, mas não pode gastar tudo, de repente aquilo ali acaba, né? E como se qualificar? Eu vou lhe fazer essa pergunta daqui a pouco. Como se qualificar? Como buscar a qualificação, inclusive de graça? Porque tem muito curso pela internet de ótima qualidade. O cidadão pode se qualificar, receber o certificado, enfim, pela internet, tudo de graça, né? Daqui a pouco aqui no Conversas Cruzadas. Em Palhoça, chegou a crise também ou não? Então, até corroborando o que a Leia falou, acredito que o olhar da crise, ele é o olhar da dúvida, é o olhar do medo, é o olhar da insegurança, mas ele também é o olhar da oportunidade. Sim. Né? Ele é o olhar onde a pessoa que muitas vezes tem o desejo de empreender pode olhar para os novos arranjos que estão se estabelecendo, novos arranjos produtivos e, quem sabe, ter aí um insight para empreender.
né? E é justamente nesse novo arranjo produtivo que nós estamos trabalhando, né? Através da associação empresarial, fortalecendo os núcleos jovens, né? Apoiando para que eles se articulem em grupos e consigam se mobilizar em prol do empreendedorismo, através do Instituto de Inovação, que é o INAITEC, através das leis de incentivo do município, para que realmente a gente possa tirar o melhor proveito, né? A gente vem de um momento onde muitas coisas que funcionavam até aqui já não funcionam mais. Sim. Então, se a gente conseguir superar esse suposto medo da incerteza e ter um olhar mais criativo, é um momento de muitas oportunidades. Sim. Então, esse tem sido o olhar tanto da associação empresarial quanto da Palhoça, né? Entendendo que é um momento de reinvenção, um momento de a gente construir um arranjo produtivo para daqui a 10 anos, 15 anos, a gente realmente estar num lugar inovador, criativo, uma terra de oportunidade para todos. É o que se espera, né? E a propósito de empreendedorismo, tem um dado interessante na Junta Comercial aqui de Santa Catarina, que registrou um aumento no número de registro de empresas. Sim. E a explicação é justamente, né, você pega o trabalhador que foi demitido, enfim, ele pega o valor da rescisão para empreender, para registrar uma empresa e começar um novo negócio. Em Palhoça, nós praticamente dobramos a quantidade de empresas incubadas, de base tecnológica. Está investindo muito Palhoça em tecnologia, né? Isso. Uma guerra fiscal pesada para atrair empresas. Né? Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. É o jogo nosso, né? E socialmente a gente tem mudado essa relação com o trabalho, né? As pessoas, elas têm mais liberdade, se sentem mais livres hoje para buscar essas alternativas. O mercado propicia, né, muitos fundos para investimento, para inovação. Então, o jovem também, né, quem está no mercado, experimenta essas oportunidades com mais facilidade hoje também. A indústria sentiu bastante, imagino, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, o fato que, quando você pergunta a respeito do emprego, a gente pode dividir essa questão de sentimento da indústria agora, nesse exato momento, em 3 partes. Então, vamos colocar de uma maneira emergencial, um balanço de 58 mil postos a menos em Santa Catarina, uma necessidade emergente de fazer com que esse pessoal que está saindo tenha um outro posicionamento e, basicamente, se você der empreendedorismo para essas pessoas, não necessariamente você vai lograr sucesso, porque é uma questão cultural fortíssima. Sim. Pessoas que trabalharam a vida toda tendo chefe, de repente elas têm que se tornar donas do seu próprio nariz. Muda tudo. Então, nós temos essa situação. Então, nessa atividade emergencial, a Fiesc tem feito um trabalho muito forte, indo bater porta nas empresas, vai demitir. Então, vamos acertar com a demissão, uns 6 meses de curso durante esse processo, num Senai da vida, né, para que essa pessoa tenha a autoestima não perdida. Isso está acontecendo, a gente tem que bater a porta de empresa, né? Sim. Então, nós temos casos isso aconteceu numa empresa, por exemplo, em Rio do Sul, que foi embora do Rio do Sul. Sim. E ela, particularmente, foi até o Senai e fechou o curso de 6 meses para os seus colaboradores. Então, existe esse trabalho emergencial sendo feito. Mas o que a gente não pode esconder é que, particularmente com o desenvolvimento da manufatura, o que vai ocorrer naturalmente é uma perda grande de postos. Se você tem uma filha de 8 dias. Eu tenho uma filha de 6 anos e um filho de 9 dias. De 9 dias. Imagine uma profissão que você não quer para esse teu filho. Imagine você, uma profissão que você não quer para o seu filho. Sim. Imaginou? Ela vai ser automatizada. Sim. Então, é fato, existe uma pesquisa muito forte de um relatório que saiu agora do Fórum Econômico Mundial, 3 dias atrás, segunda-feira, e que está dizendo muito claro, nós perderemos 7 milhões de postos em 5 anos. Isso independente de crise, mas sim em função do avanço tecnológico, particularmente. Então, a gente tem uma empresa sendo instalada agora nos Estados Unidos, uma grande fabricante de tênis, que até então era na China, ela foi instalada nos Estados Unidos e tem 20 funcionários. Mas com a Revolução Industrial na Inglaterra já tinha essa discussão, né? Eu sei, mas essa é uma discussão que agora a gente está exatamente num momento de eletrônica, num momento de potência, num momento de TI, num momento em que você hoje não vai desenvolver uma nova ciência, você vai aplicar conjuntos de tecnologias. Mas essas tecnologias, elas precisam ser operadas, né? Não, é isso que eu estou te dizendo. Muitas tecnologias precisam ainda ser operadas. Mas o que acontece na prática... Desenvolvidas, operadas... O que acontece na prática é que você já começa a ter equipamentos que tomam decisões por si só. Decidem a hora que vão ligar a luz. Sim. Decidem a hora que vão ligar sistemas dentro de uma planta. Então,
Desse planejamento todo, diz esse relatório que 7 milhões de postos vão ser retirados, mas 2 milhões virão. Só que esses 2 milhões, e aí vem uma outra filosofia. Esses 2 milhões serão de outras áreas. Talvez nem inventadas ainda. Então, existe uma pesquisa muito clara que 60% das pessoas que hoje começam a estudar, elas não terão as mesmas profissões que nós temos hoje. 60%. A expectativa é de que 35% de habilidades de ocupação ainda não foram desenvolvidas. Então, de tudo que se faz em ocupações, tem um percentual de 35% que a gente ainda não conhece, ou que a gente não exercita, ou que a gente vai precisar aprender no próximo ciclo. Quando você fala assim, tá, mas não surgiu isso na Inglaterra? Surgiu uma primeira onda, né? Sim. Aí veio a segunda onda, a terceira, né? A chamada, né? Mundialmente puxa a quarta onda da Revolução Industrial. Que de verdade, quando a gente chama de Revolução Industrial, ela já deixa de existir só na indústria, né? Industrial como denominação, mas ela existe nas áreas de trabalho como um todo. Eu estou num atendimento de telemarketing. Se eu tenho mais conectividade, ou se eu estou interagindo com tecnologias que não dependem só da intervenção humana, qual é o meu papel ali? Qual a minha condição e a minha intervenção que eu vou fazer ali, né? Porque claro que esse é o terceiro ponto. Então, temos um emergencial agora, que é essa questão, que a gente tem que arrumar em 1 ano, 2 anos, mas temos uma visão de médio prazo, que isso vai alterar completamente a forma de se educar. Esse é o ponto nevrálgico da coisa. Tá, mas eu preciso chamar um intervalo comercial e fica um questionamento também, né? Eu estava lendo uma entrevista já faz um tempinho, mas eu não esqueci, do Frei Beto. E o Frei Beto, que idealizou o Fome Zero, né? Foi implementado no primeiro ano do governo Lula, e ele dizendo o seguinte: olha, o Brasil é um país engraçado, né? Fez as escolhas erradas. Quando ele viu que a coisa estava degringolando, foi embora, né? Aí ele disse o seguinte: o Brasil é engraçado, né? Você vai numa comunidade sem nenhuma estrutura, vai numa favela no Rio de Janeiro, lá vai ter ar-condicionado split, lá vai ter Wi-Fi, vai ter celular de última geração, TV tela plana, mas o transporte vai ser horrível para chegar lá, não vai ter calçada, não vai ter saneamento. Se nós mantivermos aí o mesmo ritmo de investimento, estava vendo uma pesquisa da CNI, de saneamento, nós vamos chegar em 2050 e poucos a universalização do sistema de saneamento. Quer dizer, nós ofertamos produtos... Incentivo ao consumo, né? Produtos, bens de consumo, mas não temos a infraestrutura básica, né? E tampouco a educação. Nós vamos para o intervalo e até já.